Você confia no seu melhor amigo como se fosse um irmão. Confia na sua esposa como a pessoa mais leal do mundo. Eu também confiava. Até o dia em que descobri o cofre. Um cofre escondido no escritório do meu sócio, com transferências milionárias, fotos íntimas e um plano para me deixar na miséria. Eles não sabiam que eu tinha uma cópia da chave. E que a vingança começaria ali. Às vezes, o golpe mais baixo não é um soco no estômago. É abrir o extrato bancário e ver que, enquanto você lutava para salvar a empresa da falência, quem você mais amava no mundo estava, pacientemente, ajudando a cavar sua cova. E o pior? Usando suas próprias ferramentas. A frase para Tobnail que você leu ali em cima? Não é invenção. É a minha vida. Meu nome é Lucas. Tenho 34 anos, sou de São Paulo, mas há 7 anos construo minha vida em Miami. A cidade do sol, dos negócios arriscados, e como eu descobri da pior forma, das traições perfeitas. Eu achava que tinha conquistado o sonho americano, uma empresa de importação de vinhos finos e bebidas premium, a Porto Seguro Imports. O trocadilho com Porto de vinho e seguro hoje soa como uma piada de mau gosto. Eu era casado com a Camila, uma mulher linda, inteligente, que eu conheci numa feira de negócios em Orlando. E tinha um irmão que a vida me deu, Diego. Meu melhor amigo desde a época da faculdade nos Estados Unidos, meu sócio, o cara que eu acreditava que me defenderia até o fim. Tudo começou a desmoronar num aparentemente normal terça-feira de outubro. O contador, um senhor sério chamado Mr. Henderson, marcou uma reunião de emergência. Na sala de reuniões com vista para a Baía de Biscayne, ele abriu o laptop com uma expressão que fez meu estômago gelar antes mesmo de ele abrir a boca. Lucas, ele disse, passando a mão no queixo. Precisamos conversar sobre o fluxo de caixa. E sobre algumas irregularidades. Irregularidades? Como assim, Henderson? A gente fechou o terceiro trimestre no azul. Fechou no papel, ele respondeu, girando a tela para mim. Mas os pagamentos aos fornecedores da Califórnia e da França estão atrasados há 60 dias. O limite da linha de crédito está esgotado. E aqui, ele apontou para uma série de transferências, as saídas recorrentes, sempre na última sexta-feira do mês, para uma conta jurídica que não está no nosso sistema. De $15.000. Todos os meses, nos últimos 8. $15.000. 800 por mês? $120.000 sumindo. Eu senti um vazio no peito, aquele tipo de calafrio que sobe pela espinha e prende a respiração. Que conta é essa? De quem? Aqui só consta o nome, D&C Holdings LLC. Não temos nenhum contrato com essa empresa. As transferências foram autorizadas com a sua assinatura digital e com a do Diego. O mundo deu uma leve girada. A assinatura minha? Eu nunca autorizei isso. Nunca vi esse nome na vida. Diego. O Diego autorizou. Meu amigo. Meu sócio. A explicação tinha que ser simples, um erro do sistema, um mal-entendido. Eu me agarrei a essa ideia com unhas e dentes. Saí da reunião com o coração batendo descompassado. Em vez de ir para o meu escritório, fui direto para o de Diego. A porta estava entreaberta. Ele estava lá, de costas, falando baixinho no telefone. Ouvi um fragmento, apenas um, mas que grudou na minha mente como uma farpa. Sim, amor, está tudo caminhando. Mais 1 ou 2 meses e o barco vai afundar de vez. Aí a gente some com o que restou e começa do zero, longe daqui. O sangue parece que parou de correr nas minhas veias. Amor? Barco afundando? Diego desligou, se virou e, ao me ver parado na porta, teve a reação mais sutil, mas mais reveladora, do mundo, um microsusto, uma piscada de olhos rápida demais, seguida por um sorriso largo e forçado. Lucas, irmão. Tudo bem? Você parece acabado. Tive uma reunião pesada com o Henderson, falei, entrando e fechando a porta devagar, observando cada músculo do rosto dele. Fluxo de caixa uma bagunça. Umas transferências estranhas para uma tal de D&C Holdings. Você sabe do que se trata?
A máscara dele quase escorregou. Quase. Eu vi o olhar dele se tornar vidrado por uma fração de segundo antes de ele dar de ombros e abrir os braços, num gesto de quem está completamente perdido. D&C? Nunca ouvi falar. Deve ser algum erro de contabilização, um fornecedor fantasma que cadastraram errado. Pode ser até golpe. Olha, relaxa. Eu vou dar uma olhada hoje mesmo nisso. A gente resolve. A voz dele era suave, tranquilizadora. A mesma voz que me convenceu a investir todas as minhas economias nesse negócio. A mesma que brindou comigo quando fechamos nosso primeiro grande contrato. Eu queria acreditar. Deus, como eu queria acreditar. Mas aquele fragmento de conversa ao telefone ecoava na minha cabeça. Amor, o barco vai afundar. Naquela noite, em casa, eu estava um caco. Nosso apartamento em Brickell, com vista deslumbrante para o mar, parecia uma bela jaula. Camila percebeu na hora. Ela veio, me abraçou por trás enquanto eu encarava a cidade iluminada pela janela. O que foi, meu amor? A empresa? Uns problemas financeiros. Coisas que não estão fechando. Minha voz saiu rouca. Ela se virou, colocou as mãos no meu rosto. Seus olhos castanhos, que eu sempre achei os mais sinceros do mundo, buscavam os meus. Lucas, escuta. Você e o Diego são uma dupla incrível. Já passaram por coisa pior, lembra? Quando aquele carregamento ficou preso na alfândega. Vocês deram um jeito. Vão dar um jeito nisso também. Não se estressa por algo que dinheiro resolve. Ela beijou minha testa. O gesto era carinhoso, terno. Mas, talvez por já estar intoxicado pela desconfiança, eu senti algo mecânico. Um script. Ela falou demais do Diego. A defesa dele foi quase instantânea. E eu lembrei, nos últimos meses, Camila e Diego estavam estranhamente alinhados. Sempre me convencendo a gastar mais, a investir em ideias arriscadas do Diego, a pegar empréstimos maiores para expandir. Na época, eu via como apoio, como uma equipe. Agora, via como uma conivência. A gota d'água veio 3 dias depois. Diego viajou para uma reunião de fornecedores em Napa Valley. Disse que ficaria fora 4 dias. Era a minha chance. Eu precisava de provas. A desconfiança virou uma certeza doente, que roía meus pensamentos dia e noite. Eu não podia confrontá-los sem algo concreto. Eles eram 2 contra 1. E se eu estivesse louco? Precisava saber. No escritório, à noite, sozinho, invadi o sistema do computador do Diego. Não foi difícil, o idiota usava a data de nascimento da mãe dele como senha em tudo, e eu sabia. E-mails apagados, mas não completamente. Rastros em uma lixeira oculta do servidor. Contratos em PDF com valores alterados. E, o mais óbvio, uma pasta criptografada com um nome bobo, Projeto Fênix. A senha não era a da mãe. Fiquei horas tentando. Nada. Até que, na minha mesa, vasculhando uma gaveta cheia de tralhas, encontrei uma pequena chave. Era diferente das outras, mais antiga, com o símbolo de um cadeado minúsculo. Lembrei-me. No primeiro aniversário da empresa, Diego ganhou de mim um cofre pequeno e discreto, daqueles que parecem um dicionário grosso, para ele guardar os segredos milionários do futuro. Brincadeira de sócios na época. Ele agradeceu, riu e disse que guardaria coisas preciosas lá. Eu nunca mais tinha pensado naquilo. Onde estava aquele cofre? Procurei discretamente por todo o escritório dele. Nada na estante, nada nas gavetas do armário. Até que, debaixo da enorme mesa de madeira maciça, percebi uma placa de aço fixada na parte de baixo. Completamente escondida da vista de quem entra. Meu coração acelerou. Ajoelhei-me e, com a mão trêmula, encaixei a chave. Girou suavemente. O interior era forrado de feltro. E dentro dele, não havia dinheiro, nem joias. Havia um tablet. Um caderno de anotações de couro. E um envelope grosso. Liguei o tablet.
Ele tinha acesso direto a uma conta em um banco offshore. O saldo, mais de $200.000. Transações recentes de $15.000 entrando, vindas da nossa conta principal. Era o esconderijo da D&C Holdings. Com dedos gelados, abri o caderno. Era um diário, mas não de sentimentos. Era um plano metódico, um roteiro da minha destruição. Datas, valores, passos. Convencer Ellie a contrair empréstimo ponte com garantia do apartamento. Cheque. Redirecionar pagamento do cliente X para a conta D&C. Cheque. Lentamente esvaziar o caixa operacional para forçar a falência técnica. Em andamento. As anotações eram da letra do Diego. Mas em algumas páginas, no canto, havia rabiscos, pequenos corações, letras C+D entrelaçadas. A letra era da Camila. E o envelope. Abri. E dentro, o mundo desabou de vez. Fotos. Impressas em papel fotográfico de alta qualidade. Fotos da Camila e do Diego. Na nossa varanda, no meu apartamento, num restaurante que eu achava que era nosso lugar especial. Em uma, eles se beijavam. Em outra, ela ria com a cabeça encostada no ombro dele, usando um vestido que eu tinha comprado para o nosso aniversário de casamento. Não foi a raiva que veio primeiro. Foi um silêncio. Um vazio absoluto. Como se todo o som do mundo tivesse sido desligado. Sentei no chão, de costas para a mesa, com as provas no colo. A pessoa que dividia minha cama e a pessoa que dividia meus sonhos estavam dividindo minha vida, meu dinheiro e meu futuro, às minhas custas. O projeto Fênix deles era renascer das cinzas da minha vida. Aí, sim, a fúria chegou. Uma onda quente, vermelha, que tomou conta de tudo. Mas junto com ela, veio uma clareza gelada, de um tipo que eu nunca tinha experimentado. Eles pensavam que estavam jogando xadrez com um amador. Eles tinham um plano, tinham as peças, tinham a minha confiança. O que eles não tinham era a chave do cofre. Eles não sabiam que eu tinha descoberto o ninho de cobras. Guardei tudo de volta no cofre, exatamente como estava. Tranquei. A chave voltou para o meu bolso. Naquela noite, sentado sozinho no meu carro no estacionamento vazio do prédio comercial, olhando para as luzes de Miami, eu não era mais o Lucas traído e acabado. Eu era uma outra pessoa. Eles queriam que o barco afundasse? Tudo bem. Mas eu iria garantir que, quando ele fosse a pique, os únicos a bordo fossem eles dois. A primeira parte do meu contra-ataque não seria um grito, nem um soco. Seria um silêncio. Um silêncio estratégico. Eu deixaria eles acharem que estavam ganhando. E, no momento certo, puxaria o tapete de um jeito que eles nem imaginavam ser possível. A vingança não seria um ataque de fúria cega. Seria uma execução financeira e emocional, lenta e implacável. E a primeira etapa começava agora. Eu precisaria voltar para casa, deitar ao lado da mulher que tinha me vendido, e fingir que ainda era o marido apaixonado e ingênuo que ela acreditava que eu era. Fim da parte 1, 4.998 caracteres. Voltar para casa naquela noite foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Cada quilômetro parecia uma eternidade. As ruas de Miami, geralmente cheias de energia, passavam por mim como um filme mudo. Minhas mãos suavam no volante, mas por dentro, uma calma estranha e perigosa estava se instalando. A raiva tinha fervido e depois esfriado, transformando-se em uma determinação de aço. Eu não era mais uma vítima. Eu era um caçador preparando sua armadilha. Ao abrir a porta do apartamento, o cheiro do jantar me atingiu. Camila estava na cozinha, com um avental, mexendo algo na panela. Ela se virou com aquele sorriso que antes derretia meu coração. Chegou, amor. Fiz aquele risoto de cogumelos que você gosta. Achei que você precisava de um comfort food depois desses dias tensos. Ela veio, me beijou na boca. Meu corpo todo travou. Foi um reflexo incontrolável. O gosto do beijo dela, que antes era doce, agora me dava vontade de cuspir. Mas eu não cuspi. Eu forcei os músculos do meu rosto a relaxarem. Coloquei as mãos na cintura dela, devagar,
e retribuí o beijo. Foi como beijar um estranho. Ou pior, como beijar o inimigo. Obrigado, meu amor. Você é um anjo, eu disse, a mentira saindo da minha boca com uma fluência que me assustou. Precisava mesmo disso. O dia foi infernal. Enquanto jantávamos, conversando sobre trivialidades, eu a observava. Cada gesto, cada palavra. Agora, com os olhos abertos, era tudo tão óbvio. A forma como ela checava o celular discretamente, a leve ansiedade quando ele não vibrava, o alívio quando uma notificação chegava. Ela perguntou sobre a empresa, sobre o Diego. Ah, ele tá resolvendo umas paradas na Califórnia. Disse que aquele problema das transferências era só um erro de sistema mesmo. Vai dar um jeito. Mentir para ela foi surpreendentemente fácil. Eu via nos olhos dela um brilho de satisfação quando falei que estava tudo sob controle. Ela achava que o plano deles estava funcionando. Achava que eu ainda era o trouxa. Nos dias que se seguiram, virei um ator. No escritório, era o Lucas preocupado, mas confiante no sócio. Com Camila, era o marido amoroso, um pouco distraído pelo estresse do trabalho. E, nas sombras, eu trabalhava. Minha primeira jogada foi com o Mr. Henderson. Chamei ele para um almoço longe do escritório. Não contei tudo, mas deixei claro que suspeitava de um desvio interno e que precisava de seu sigilo total para proteger a empresa. Mostrei a ele, de forma genérica, algumas inconsistências que ele mesmo já tinha apontado. O velho contador, honrado até a medula, ficou indignado. Ele topou me ajudar a criar relatórios paralelos e a identificar o fluxo real do dinheiro sem levantar suspeitas. Paralelamente, comecei a isolar ativos. De forma lenta e gradual, usando a desculpa de diversificar investimentos para proteger a empresa, transferi pequenas quantias de um fundo de reserva que só eu conhecia para uma conta pessoal nova e secreta. Não era o grande saque deles, mas era minha rede de segurança. Vendi minha coleção de relógios, que ficava num cofre no banco, e alguns investimentos em cripto que nem Camila sabia que existiam. Fiz tudo pela metade do valor real, só para ter liquidez rápido. Era meu fundo de guerra. A parte mais psicologicamente desgastante era o teatro com o Diego. Quando ele voltou da viagem, veio todo sorridente, com um presente para mim, uma garrafa de vinho absurdamente cara. Para a gente tomar quando superarmos essa fase, irmão, ele disse, me abraçando. Vamos sair dessa, Diagão. Juntos, como sempre, eu respondi, abraçando de volta. O cheiro do perfume dele, o mesmo de sempre, agora me dava náusea. Nos reunimos para acertar as contas. Ele apresentou um plano mirabolante para salvar a empresa, pegar um último e grande empréstimo, usando nosso armazém como garantia. Era a jogada final deles. Esvaziar o que restava e deixar a dívida gigantesca no meu colo. Parece arriscado, Diego, mas você sempre foi o visionário. Se você acredita, eu confio, eu disse, fazendo um esforço sobre-humano para parecer hesitante mas convencível. Vi o olhar dele se acender. O peixe tinha mordido a isca. Enquanto ele corria atrás do empréstimo, eu executei o passo mais crucial. Com a ajuda discreta do Henderson, denunciei a conta da DC Holdings para o departamento de compliance do nosso banco, anonimamente, como uma possível conta para lavagem de dinheiro ligada à nossa empresa. Bancos nos Estados Unidos não brincam com isso. Em uma semana, a conta foi congelada para investigação. Os US$120 mil que já estavam lá, e os 15 mil que entrariam no fim daquele mês, ficaram presos. Diego não poderia tocar naquele dinheiro sem levantar um alerta federal. A bomba estourou em uma sexta-feira. Diego veio até meu escritório, pálido, os olhos arregalados. Lucas, tem algo errado. A conta da DIC, o banco congelou. Falaram em investigação. Isso vai respingar na gente. Que conta, Diego? Você disse que não sabia o que era DIC, eu disse, mantendo a voz calma, quase inocente. Ele engoliu em seco. É que eu dei uma investigada depois. E descobri que era uma conta nossa, de um projeto paralelo que não deu certo. Mas agora, congelada assim,
pode afundar a gente de vez. Projeto paralelo? Sem a minha assinatura formal? Diego, o que você fez? Eu levantei a voz, encenando a indignação perfeita do sócio traído no escuro. Foi nesse momento que a porta do meu escritório se abriu. Entrou Camila. Ela não costumava vir ao escritório em dias de semana. Estava arrumada, mas com os olhos vermelhos. Ela olhou para Diego, depois para mim, e não conseguiu disfarçar o pânico. Lucas! Diego me ligou. O que está acontecendo? O clima na sala ficou mais denso que concreto. Eu me levantei lentamente da minha cadeira. Ótima pergunta, Camila. O que está acontecendo? Diego aqui acaba de confessar que tem uma conta secreta da empresa, e ela foi congelada pelo banco. Parece que ele anda fazendo negócios por fora. Negócios que podem nos levar à falência. Diego olhou para Camila, um olhar de desespero e acusação mudo. Era o momento de virar o jogo. Mas sabe de uma coisa? Achei estranho, continuei, caminhando até a minha mesa e abrindo uma gaveta. Nos últimos meses, toda decisão ruim que tomei, que nos levou para perto do buraco, veio de uma sugestão de vocês dois. Foi um conselho em uníssono. Pega o empréstimo, Lucas. Faz essa expansão, Lucas. Confia, Lucas. Minha voz começou a tremer, não de tristeza, mas de raiva contida sendo liberada. Até que um dia, eu achei isso. Eu joguei sobre a mesa uma única foto impressa. Era uma das cópias que eu tinha feito das fotos do cofre. A mais inocente, os dois rindo no restaurante, as mãos quase se tocando sobre a mesa. Não era condenatória por si só, mas no contexto, era uma facada. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A cor desapareceu completamente dos rostos dos dois. Camila levou a mão à boca. Diego pareceu encolher. Como você? Diego balbuciou. Como eu tenho isso? Porque eu não sou o otário que vocês pensam, eu cortei, a fachada se desfazendo de uma vez. Eu sei de tudo. Do plano de vocês. Do Projeto Fênix. Das transferências. Das reuniões secretas. Do romance de novela das 6 que fizeram às minhas custas. Camila começou a chorar. Lucas, não é o que parece, eu me sentia sozinha, você só pensava na empresa, ele me entendia. Poupe-me, gritei, batendo a mão na mesa. Não me venha com desculpa de esposa negligenciada. Você não queria atenção, queria a minha conta bancária. Vocês dois são iguais. Ambiciosos, gananciosos e fracos. Diego recuperou um pouco a postura, o medo dando lugar a um tom desafiador. Tudo bem, você descobriu. E daí? A empresa está falida. O empréstimo não vai sair porque o banco está investigando. Você não tem nada. Você está errado, eu disse, sentando-me novamente, recuperando a compostura gelada. Eu tenho o cofre. Tenho o tablet, o diário, as fotos. Tenho a gravação desta conversa. Apontei discretamente para o celular sobre a mesa. E tenho um acordo de não prosseguimento com o banco, entregando o responsável pelas transferências fraudulentas em troca de reestruturar a dívida da empresa em meu nome somente. O nome é o seu, Diego. Ele ficou petrificado. Era o checkmate. Você não faria isso. Eu sou seu amigo. Você era, corrigi. Agora é um ex-sócio que vai responder por desvio de recursos e fraude. E você, Camila, disse, olhando para ela, que tremia, vai sair desse apartamento com a roupa do corpo. Os advogados já estão de posse de todas as provas da sua infidelidade e conluiu para dilapidar o patrimônio do casal. No divórcio, você não leva um centavo. Na verdade, você pode ter que pagar. A reviravolta foi completa. Nos dias seguintes, foi um desastre para eles. Diego foi formalmente acusado pela empresa, que agora era só minha, após um acordo judicial apressado, de má-fé e fraude. A polícia foi envolvida. O caso do banco caiu no colo dele. Camila foi expulsa do apartamento.
A notícia se espalhou na nossa comunidade de imigrantes. Eles foram socialmente destruídos. Eu fiquei com a empresa falida, sim. Com uma dívida enorme. Mas fiquei com meu nome limpo, com o direito de recomeçar, e com a única coisa que importava naquele momento, minha integridade. E um ódio que, um dia, talvez eu aprenda a transformar em indiferença. Meses depois, soube que Diego aceitou um acordo para não ser processado criminalmente, tendo que devolver parte do dinheiro, que estava preso, e sendo deportado por violação de visto de trabalho. Camila voltou para o Brasil, para a família, envolta em um escândalo que manchou o nome dela para sempre. Hoje, a Porto Seguro Imports não existe mais. Mas eu abri um novo negócio, menor, mais enxuto. Sozinho. Às vezes a solidão pesa, a desconfiança com qualquer novo rosto é uma cicatriz. Mas a lição ficou, nos negócios e no amor, a única pessoa em quem você pode confiar cegamente é aquela que você vê no espelho. O resto é risco calculado.